Olá, gente, boa noite, tudo bem? Estou aqui mais um dia com vocês. E quem receber essa mensagem, entenda, guarda no seu coração, porque essa mensagem é muito importante. A gente tem passado por várias dificuldades, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou ler uma história aqui que é bem conhecida na Bíblia e vou fazer uma explicação prática dela do que Deus falou no meu coração, tá bom? Então, primeiro vamos orar a Deus, uma oração rápida para a gente estar lendo a palavra. Eu sempre gosto de fazer uma oração quando eu vou ler a palavra do Senhor assim. Pai, purifica minha mente, Pai, purifica as minhas mãos, os meus lábios, Pai, para ter contato com a palavra do Senhor, Pai. Essa palavra santa que se renova, Pai, e que fala aos nossos corações e que mostra, Pai, como devemos agir e como devemos viver. Muito obrigado pela palavra que o Senhor tem revelado a cada dia a nós, Deus. Eu falo viver pela palavra de Deus não é tão fácil, porque às vezes você tem que confiar. E confiar de tal forma que você não está vendo nada acontecer, mas você tem certeza que Deus está trabalhando. Então, andar na presença de Deus é assim. É o fim do fundamento da fé, sabe? Não aconteceu, você não está vendo, mas você está crendo que Deus está fazendo. E, sempre, tenha certeza que Deus vai cuidar de você, porque você é justo e porque você tem fé em Deus, porque você confia nele. Quando você vai pelo nome do Senhor, não tem batalha perdida. Então essa história conta um pouco sobre isso. Está em 1 Samuel 17, vou ler o versículo 1. Os filisteus se reuniram seu exército para a batalha e acompanharam os efeus da Mim entre Sacó e Judá e Azecá. Em resposta, Saul reuniu as tropas de Israel perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e israelitas ficaram de frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu e tinha 2,90 m de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava uma caneleira de bronze e carregava nos ombros um dardo de bronze. A arte da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Vou parar por aqui. Vou ler também sobre o escudo dele, que é interessante o escudo dele também. Seu escudo, enquanto caminhava à frente dele. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para a tropa israelita: Por que saem todos para a luta? Eu sou filisteus e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Então é assim. Essa palavra é maravilhosa, porque a gente vê que Saul ficou amedrontado, porque fala que Saul saiu sem saber o que fazer, porque Golias era um homem grande, 2,90 m. Não tinha fraquezas. Era um gigante, era um problema que não tinha fraqueza, não achava a fraqueza dele. Tinha um escudo que o protegia, tinha uma lança, ele tinha caneleiras de bronze, capacete. Então, ninguém conseguia ver uma brecha. Mas entenda, quando você desafia o povo de Deus, quando você desafia o ungido de Deus, cara, sua derrota é certa. Você não pode desafiar o ungido de Deus. Você não pode desafiar o povo de Deus. Nós somos escolhidos. Nós temos acesso à herança de Deus. Então, não adianta desafiar. Você pode tentar passar a perna, pode tentar fazer um monte de coisa. Mas Deus tem o controle de toda a situação, então não adianta. Entenda uma coisa. Às vezes você está enfrentando Golias na sua vida. Um problema que você fala, nossa, ele é muito grande, é muito forte. Se eu cair para dentro, esse problema vai me quebrar todo. Mas entenda, maior que o seu problema é o seu Deus. E ele toma todas as suas batalhas para ele. Basta você ser justo e obedecer a palavra. A gente entende que é tão contraditório o poder de Deus, porque é algo sempre impossível de acontecer. Quando a gente pega Golias, que tinha 2,90 m, improvável, até Saul, que era um homem grande, não tinha coragem de enfrentá-lo, e você vê Deus usando um jovem menino chamado Davi como uma funda em uma pedra, até Golias se sentiu humilhado, porque falou, não, vocês estão achando que eu sou um cachorro,
Vai mandar um menino com as pedras para me tocar daqui. Vocês não estão fazendo isso, não. Então, entenda. Indiferente do tamanho do seu problema, Deus resolve com as coisas pequenas. Não estou falando que Davi era pequeno. Naquela época ele era pequeno, mas se tornou um grande homem, um grande rei. E a gente sabe, Salmos de Davi tem orações ali maravilhosas para nós orar. Mas entenda, não fique com medo dos gigantes que você vai enfrentar na sua vida, não. Senão você não vai se mover. O exército de Israel não se moveu. Não espere as pessoas resolverem os problemas para você. Se mova pela fé em Cristo. Às vezes o gigante é grande, o problema é grande demais e você fala, não vou fazer nada, vou ficar aqui parado. Estou com medo. Assim como o povo ali estava com medo. Mas lembre-se que maior do que esse problema, maior do que a situação que você está passando hoje financeira, ou maior do que a situação que você não está tendo controle nem do que você está consumindo, porque você fala assim, eu não quero mais usar isso, eu não quero mais fazer isso, eu quero parar de usar droga, eu quero parar de beber. Dá 2 dias você está bebendo e está usando de novo. Então eu quero que você se desperte para isso. Esse problema não é maior do que Deus. Então, se apresente para Deus e fala, Deus, eu não tenho força. Me ajuda. É onde Deus vai entrar na situação e vai te ajudar. Porque as drogas, elas saciam momentaneamente a sede que o homem tem de Deus. Ela só disfarça. Nós temos uma necessidade de ter intimidade com Deus, porque nós fomos criados para ter intimidade com Deus. Deus nos criou ali no Jardim do Éden, não era para a gente sair do Jardim do Éden. Era para a gente ter intimidade com Ele, todos os dias da nossa vida. E eu vejo muito crente aí falando que é crente e vai na igreja só no domingo e não lê as Bíblias. Então, a gente tem que despertar. Nosso Deus consegue libertar a pessoa dos vícios. E eu falei um vício que é a droga, que é o mais conhecido, mas as pessoas hoje, no século atual, têm vários vícios. Celular, Instagram, Facebook, série Netflix, televisão, jogos, tigrinho. Isso tudo são jogos, isso tudo são ferramentas do maligno para te tirar da atenção do foco, que é o quê? Ter intimidade com Deus e ter uma vida boa, saudável com Deus. Então Deus nos direciona a ter uma vida saudável. Salomão, quando o filho de Davi fala, ele fala assim, que tudo era vaidade. Todo o tempo leva embora. Nós devemos guardar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Então nós temos que despertar para isso. Nós temos que viver pelo reino de Deus. Então entenda, você vai passar por alguns problemas, mas você vai se movimentar pela fé, porque você tem certeza, e nós temos certezas, que Deus vai preparando o caminho para a gente. Vai ser fácil pisar, tal? Não vai ser fácil. Às vezes a gente vai ter que arrastar umas pedras. Às vezes a gente vai ter que pegar a mão de alguém e ajudar alguém a passar junto com você. Às vezes você vai precisar de ajuda também, Deus vai enviar a pessoa para te ajudar. Mas o mais importante é você entender que você não está sozinho em momento algum. Davi, se ele estivesse sozinho, ele tinha perdido para Golias, mas ele foi em nome do Senhor. Então escolha suas batalhas em nome do Senhor. Todas as batalhas que você escolher, que é em nome do Senhor, Deus vai agir na sua vida. Paulo amava ser espancado, ser expulso, porque estava levando a palavra de Deus. É maravilhoso, né? Você entender isso. Você entender que a sua vida não vale nada, mas que o Senhor, aquele que é o Pai nosso, aquele que a gente tem acesso, é quem nos ama. É quem nos protege, é quem nos guarda. Então, indiferente, se a gente tiver problemas, a gente não pode cair na tentação de achar que pode cair dos gigantes. A gente tem que sempre enfrentar os gigantes. Os gigantes não são maiores do que o nosso Deus. Vocês perceberam, né, meu sobrinho? Ao vivo é assim. Deus te abençoe. Mas a vida nossa é essa. Nós temos que entender que nosso Deus é maior do que qualquer problema que eu estou passando. Eu não estou falando maior assim, não, que você acha que é maior assim, não. Eu estou falando maior, que pode te libertar de um tumor.
aonde você está, que pode tirar da cama e fazer voltar a andar, que pode fazer o cego ver, o cego que nunca viu. Esse é nosso Deus, o Deus do impossível. As coisas possíveis nós realizamos, e as coisas impossíveis Deus realiza em nossa vida. Então, age em fé. Entenda, guarda essa palavra no seu coração. Se você acha que você não consegue largar os vícios, essas coisas que tiram a sua atenção, pede a Deus força, Ele vai te ajudar. Começa desligando, supera por um dia, supera por 2 dias, supera por 1 ano, e aí vai. Vai criando força em Deus. Romanos 8:9 fala que nós escravizamos a carne porque nós alimentamos o Espírito do Senhor e paramos de alimentar a carne. Então, para de alimentar a carne, deixa ela com fome. E alimenta seu Espírito Santo com a palavra, com a oração e com intimidade com Deus. Essa é a mensagem que Deus me passou e essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu peço que Deus abençoe todos vocês. Se vocês puderem, lembre, curte o vídeo, por favor. Ajuda a chegar em mais pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra para ser fortalecido no Senhor e saber que tem um Deus que briga por eles. E se inscreve no canal aí, que eu sei que Deus vai abençoar nossas vidas. Eu vou estar aqui sempre quando eu puder. E eu tenho pedido a Deus forças, assim como nessa palavra tem me ensinado hoje, para chegar do serviço e vir aqui falar com vocês. E Deus vai guiando daqui para frente. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus vai guiando. Eu tenho fé em Cristo. Eu simplesmente comecei, eu acendi uma fagulha. Mas eu creio em Deus que vai virar uma grande fogueira e logo um grande incêndio. Como Jeremias falava, deixa queimar no seu coração. Não deixa que o mal venha te desanimar ou te jogar no chão, não. Você tem o controle da situação, você governa seu tempo. Porque Deus está com você. Não se esquece, se inscreve no canal e curte o vídeo. Deus te abençoe. Boa noite.